E essa palavra, irmãos, eu estou há 2 semanas lendo o mesmo versículo. Já aconteceu com você? Estou há 2 semanas. Irmãos, quando eu li, sabe quando você está passando assim, aquela leitura habitual, né? Aí, de repente, um versículo destaca assim para você e você fala assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Tem algum tesouro aqui, tem algum tesouro, só que eu não sabia o que era. Na primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Mas eu não sabia o que era. Eu li de novo, e de novo, e de novo. Aí, esses dias eu falei com a Carla, Carla, não é possível. Eu estou lendo um versículo há 2 semanas já e eu não consigo extrair o que Deus quer falar comigo. Mas até que ontem, Deus começou a falar comigo sobre esse versículo, e Deus começou a extrair, sabe, a me dar algo tão especial. E aí eu estava durante o dia preparando, né, alinhando tudo, e aí eu pensei assim, Senhor, eu preciso de uma história. Será que eu já passei por isso em alguma vez na minha vida? Será que alguma vez na minha vida eu já passei por isso? Aí eu fiquei tentando me lembrar de alguma história que eu já tinha passado por isso. E eu falei, meu Deus, eu não passei uma não, eu passei várias. Eu quero começar contando uma história minha. Quando eu tinha por volta de 18 anos, irmãos, eu cresci numa família, assim, graças a Deus, eu cresci numa boa família. E, por exemplo, eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Nunca vi. Eles já brigaram? Com certeza. Como que eu sabia disso? Eu sentia só o bico. Sabe, eu sentia o bico um para o outro, assim, mas nunca brigaram na minha frente. Então, eu cresci nesse ambiente. Até que um dia, eu vi, irmãos, foi a cena mais marcante da minha vida. Foi quando eu cheguei na casa de uma família. E quando eu estava chegando, eu ouvi gritos. Eu tinha 18 anos. Hoje eu sou mais forte, né, irmãos? Hoje eu sou mais fortinho, mas eu aos 18 eu era mais magrinho. Eu fui me pesar esses dias, eu estou com 62 quilos. Ok? 62. Com tênis, com a bota. O Douglas sabe, eu aumentei 2, não foi? Engordei 2 quilos, tá, irmão? Você está pensando o quê? Você pode não achar grande coisa, mas o meu filho, quem estava aqui? Estava o Douglas, o Júnior, o Tiago, lá embaixo. Aquele Jeep lá, que caiu no buraco. Pergunta o Abner quem foi que tirou aquele carro do buraco. O Abner falou assim, pai, você levantou um carro, né, pai? Eu falei, é isso aí, filho. E não era igual o meu levinho, não, tá, Valmir? Era um Jeep, tá? Aí ele fala para mim, faz o teu muque aí, pai. Ele, uau, pai. É, irmão. Mas aos 18 anos eu era mais magrinho. Um pouco mais fraquinho. E eu chegando naquela casa, eu ouvi os gritos e eu entrei pela porta. Quando eu entrei, eu vi uma mulher caída no chão e um homem batendo nela. Chutando a cara dessa. Gente, você imagina para mim que eu nunca... Eu ficava assim, atribulado ver briga de homem, ver gente brigando na rua. Imagina eu ver um homem batendo numa mulher daquele jeito. Eu nunca tinha visto aquilo. Irmãos, a minha primeira reação foi entrar na frente. Eu entrei na frente e o homem, né, me deu um soco nos peitos. Pum! Fui bater lá no armário, lá atrás. Mas, irmãos, aquilo, eu levei semanas para esquecer aquela imagem. Eu fechava o olho, eu via aquilo. Eu tinha 18 anos, eu não trabalhava, mas os meus pais moravam numa casa e no mesmo terreno, né, a Michelle sabe, em cima tinha uma casa. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar aquela mulher. Eu não posso deixar aquilo. Eu fui lá, e eu falei assim, você quer se mudar lá para a casa dos meus pais? Lá para a casa em cima, a gente tem uma casa vazia, e eu levo vocês para lá. E ela falou, não, mas meu marido e tal, não sei o quê, ele não vai deixar. Eu falei, vai, se tu quiser, ele vai. A gente chama a polícia, ele vai. E assim foi. Ela viu que não tinha mais chance, que aquilo ali poderia virar um crime, né? E assim foi. E a gente teve que chamar a polícia, literalmente, ser escoltado pela polícia, a polícia ficou lá. E ela saiu de casa com seus filhos e levamos ela lá para essa casa lá. Mas eu estou te contando essa história, sabe por quê?
Quem aqui já tentou ajudar alguém e depois aquilo te envolveu num problema, meu irmão? Meu Deus. Gente, sabe o que aconteceu? Essa moça, ela passou tanto tempo vivendo um relacionamento tóxico, aprendi isso aqui na igreja mesmo. Esses dias a Carla estava na casa de uma irmã aqui, aí eu mandei mensagem para a Carla, falei, Carla, onde é que você está? Eu estou na casa do fulano, falei, manda foto, quero ter certeza que você está aí. Aí a outra irmã mandou um áudio e falou, que isso, pastor? Isso é tóxico, hein? Mas aquela irmã passou tanto tempo, aquela moça, aquela senhora, tanto tempo debaixo de violência, de opressão, que quando ela saiu, era ela, uma filha adolescente e mais 2 ou 3, eu não lembro, 2 ou 3 crianças pequenas, né? Uma nenenzinha e mais 2 pequenas. Quando ela saiu daquela situação, ela foi lá para a casa dos meus pais e, de repente, sabe o que ela fez? Sumiu. Sumiu. Foi embora um dia de manhã e sumiu. Deixou as crianças pequenas com a adolescente. A ideia era que ela pagasse um aluguel pequeno, né? Mas pagasse um aluguel. Ela não pagou aluguel, não pagou conta, não fazia compra. Ela, sabe, deu alguma coisa na mente dela que ela se sentiu, acho que, livre, né? Depois de tantos anos, assim, ela sumiu. Irmãos, e aí quando ela voltou, e aí meu pai, minha mãe e ela, aquela brigalhada, e eu falando, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí você pensa assim, mas depois dessa o pastor aprendeu, né? Não, acabou que eu casei e fui morar nessa casa. Ela foi embora e acabou que a casa estava vazia, eu casei e fui morar nessa casa. E adivinha? 2 amigos meus passando problema. Falei, vem morar aqui. Meu Deus do céu, gente. A Carla me lembrou disso. Ela falou, João, que tribulação, João. A moça, que era a esposa, não fazia nada, irmão, não lavava uma louça. E a Carla virou escrava, e aquilo trouxe um problema para o meu casamento. Alguém já passou por isso aí, irmão? Dessas tribulação maluca aí? Não. Espero que você não passe. Aí você pensa assim, não, depois dessas 2 você aprendeu, né? Ih, irmão, me mudei para o bairro da Glória. O que a gente fez, Carla? 2 amigos nossos passando problema, estava sem casa para morar, eu falei, vem morar aqui em casa. Não foi a Gisele e o Douglas, não, mas vocês lembram disso, não foi? Não lembra? Não foi eles, não. Irmãos, olha, eu vou te falar, cara. Aí depois, uma pessoa, não posso falar nem o quanto ela é próxima, nem nada, mas ela terminou com o marido brabo, marido aquela coisa, usando droga, violenta. Eu falei, vem pra cá, vem aqui pra casa. Irmão, a pessoa estava morando lá em casa. Daqui a pouco, todo mundo olhou, quem é? Era o marido dela. Ih, meu Deus do céu. Falei, agora, meu irmão, estufei o peito, saí na porta e falei, o que é? Não, vem falar com a minha mulher aqui, tu não vai entrar não, irmão. Eu falei com a Carla, a minha casa, ela tem uma laje, que é bem alto para lá. Eu falei, meu irmão, a primeira coisa que eu vou fazer, voa. Fiz isso, irmão. Eu falei, aqui tu não vai entrar não, irmão. E o cara querendo entrar, eu falei, pronto, esse cara vai me bater, vai bater na mulher dele. Meu Deus do céu. Aí teve uma pessoa da nossa família, estava passando um problema morando em outro lugar, a Carla, não, eu arrumo uma casa, não na minha, dessa vez não foi na minha não. A gente arruma uma casa aqui perto, aqui nosso vizinho aqui está alugando, vem para cá. Ela veio, conheceu um cara do bairro. Gente, o cara, traficante, o cara encarcerou ela dentro de casa. A gente foi descobrir, ela estava encarcerada sem poder sair. A gente teve que ir lá, tirar ela de lá de dentro. Aí ela foi para onde? Lá para minha casa. Aí dali a pouco, quem vai lá em casa? Qual é, pastor? Minha mulher está aí, eu vim pegar minha mulher. Não, mas que é tu não, porque eu sou preso, já fui preso, o cara estava armado. Eu falei, meu Deus do céu. Tem. Lembra disso? Lembra? Gente, sem brincadeira, eu estou contando a minha história, porque por ajudar as pessoas, eu já me envolvi em muita furada. Mas eu vou te falar, eu decidi não mudar. Eu continuo ajudando as pessoas. Se você precisar ir morar lá em casa, pode ir lá, irmão. Não me traz problema, não. Mas assim, a ingratidão das pessoas não muda quem eu sou.
já passei muito problema, mas eu não deixo o meu coração mudar por causa da ingratidão das pessoas. Mas acontece, irmãos, que às vezes, infelizmente, não só com essa questão de casa, mas deixa eu ver aqui, alguém aqui, não igual a minha, mas você já tentou ajudar alguém e essa pessoa depois mudou, inverteu o que você estava tentando fazer e foi ingrata e causou problemas para você, para sua família, prejuízo. Alguém aqui? Deixa eu ver. Ah, quase todo mundo já passou por isso. Às vezes você é patrão e você... Não, vou empregar o fulano. Meu Deus do céu, fulano dá tanto problema. Não, vou ajudar o fulano e o fulano se vira contra você. Já passou? Irmãos, mas eu vou te falar uma coisa. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, 1 Crônicas. 1 Crônicas. Teve um homem que passou pela mesma situação que eu estou contando aqui agora. Esse homem, 1 Crônicas 19, só abre lá. Esse homem passou pela mesma situação. Ele tentou fazer algo para consolar uma pessoa. Motivação correta, intenção correta, atitude correta. Ele fez tudo bem, tudo certo. Mas, gente, aquele homem que recebeu aquilo, aquela ajuda, aquela palavra, alguma coisa na cabeça dele fez com que ele entendesse tudo errado. E esse homem, ele se envolveu em um problema gravíssimo, em uma luta. Sabe, irmãos, tem dois jeitos de nós entrarmos em uma batalha, em uma luta. O primeiro é quando a gente se envolve nela porque a gente faz a coisa errada. É ou não é, irmãos? Esses dias, né, eu não posso dar mais detalhes também, mas uma pessoa conversando com outra pessoa falou assim: puxa, estou numa batalha aí. A pessoa falou: o que houve? Não, levei uma coça, apanhei na rua. Aí a pessoa falou: mas que isso? O que houve? Não, é porque eu... Tem uma pessoa que namorava um cara, né? A fulana conheceu o Bertrano, que namorava a ciclana, era casado com a ciclana, e a ciclana descobriu e bateu na fulana. Aí contou para essa pessoa, a pessoa falou para ela assim: sério, te bateu mesmo? Bateu, bem batido, se fosse eu, tinha batido mais. Porque, irmãos, tem luta que a gente se mete, ah, pastor, fui mandado embora, é o diabo. Tá, mas você chegava atrasado, você vivia no celular, dava atestado atrás de atestado. Ah, o diabo? Não, irmão, não foi o diabo. Estou numa luta. Está numa luta porque se enfiou nela. Né? Então, tem vários problemas que a gente se enfia porque a gente procura. Mas tem problema, tem luta na nossa vida que, gente, não é culpa nossa. Verdade ou não é? Tem coisa que, quando a gente vê, a gente está no meio de uma batalha que não é culpa nossa. A gente estava fazendo certo, com a motivação certa, com a intenção certa, a gente não queria prejudicar ninguém, mas, de repente, a gente se vê naquela luta. E o tema da nossa mensagem hoje é: não lute sozinho. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Não lute sozinho. Ok? Não importa. Se você se meter nessa luta porque você quis, ou se você está hoje aqui, ó, você está aqui e essa palavra é para você, e você está passando uma luta, mas não é tua culpa, não é porque você quis, essa luta, eu quero te dizer, ainda assim, não lute sozinho. A Bíblia nos diz, em 1 Crônicas, no capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 4, mas deixa eu só te dar um contexto rapidinho. Eu li tanto essa passagem que eu quase decorei. Davi, ele estava lá no seu palácio, e de repente um amigo dele, um rei, que tinha sido muito bom para ele, tinha feito boas coisas para ele, rei dos filhos de Amon, e esse rei, ele morreu. Naás, alguma coisa assim, Naás, qualquer coisa parecida com isso. E esse rei morre, Anás, é isso? Naás morreu. E o filho dele
Como é que é? Muum? Amon. Não é Amon, não. Anum. Viu? Quase acertei. Umum. Anum, gente. Gente. Anum. É Anum o nome do rei. Anum. Anunca. E esse rei, filho do rei Anás, presta atenção na história. O pai dele morreu e Davi, lá no seu palácio, com toda boa intenção, com o coração aberto, falou, poxa, um amigo meu morreu, fez tanto bem para mim. E Davi, se tinha uma coisa que Davi era grato. Davi era grato, sabe por quê? Preste atenção aqui. Gratidão é característica de reis e príncipes. A ingratidão e a desonra é característica de escravos. Mas a gratidão e a honra é a característica da realeza. E Davi era um homem real. Davi era um bom rei. E Davi falou, vou enviar mensageiros para ir lá e consolar Anum. E dizer para ele, eu vim aqui enviar os meus sentimentos para você, eu sinto muito pelo seu pai que morreu, eu estou aqui para dizer isso. Quando os conselheiros de Davi chegam lá, os mensageiros dele, Anum recebe aqueles homens, e aí os amigos de Anum disseram assim para ele, olha o Satanás no ouvido dele, falou assim, tu acha que esse rei Davi mandou Anum aí só para te consolar? Acho melhor tu tomar cuidado, tá? Porque Davi mandou eles para, espiar o reino aqui e depois te atacar. Aí Anum falou, Olha como é que o diabo distorce as coisas. Davi tentando ajudar e o diabo distorcendo aquilo, tentando envolver Davi num problema. Irmãos, olha só como é que o diabo trabalha. Às vezes você está lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua vida, você está na igreja, em vários lugares, você está sendo bom, você está tentando ajudar, você está fazendo melhor, com a melhor das intenções, e o diabo está tentando distorcer aquilo que você está fazendo. E aí Anum, fala o seguinte, Deixa comigo. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 19, 1 Crônica, 19, no verso 4. Presta meu celular aqui, Douglas. Eu quero ler para você nessa tradução e em outra tradução também. Quem achou aí diz amém. Amém. Diz assim no verso 4. Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou os vestidos até o meio da coxa da perna, e os despiu. Em outra tradução diz assim, então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, e aí Valmir. Raspou a barba deles, irmão, podia, se raspasse meu cabelo aí, ia dar minha barba, irmão, minha barba não, pô, que isso? E cortou a roupa deles até a altura das nádegas, e os mandou embora, tá? Na NTLH tá assim. Aquele Anum, ele pegou aqueles homens, raspou o cabelo, raspou a barba, cortou a roupa deles até a altura das nádegas, ou seja, eles foram de mini saia para casa, os homens. De shortinho, sem camisa, cabelo raspado, barba raspada. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, no verso 5, diz assim, e foram-se e avisaram a Davi acerca desses homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei, deixai eles ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Irmãos, veja bem o que aconteceu. Estou só te dando o contexto, ainda não estou falando do que eu realmente quero falar. Sabe o inimigo? A primeira coisa que o inimigo tenta fazer contra você na guerra, sabe o que é? É te desestruturar. A primeira coisa que o diabo tenta fazer no meio da guerra é atacar os seus. Quando o diabo não pode te atacar, ele tenta te desestabilizar. Quem concorda comigo? Irmãos, veja bem. Quando o diabo ataca um dos seus, ele te desestabiliza. Quem concorda? Quando o diabo envergonha teu filho, como é que você fica?
Quando o diabo ataca a tua esposa, ataca teu marido, quando o diabo ataca alguém dentro da sua casa, você fica desestabilizado, você fica irado. E a primeira reação é você querer ir lá e responder, e brigar e fazer. Ele quer te desestabilizar, ele quer te envergonhar. O inimigo quer te envolver numa batalha, te desestabilizando as tuas emoções, causando raiva, causando vergonha, causando humilhação para você. E foi o que o inimigo tentou fazer com Davi. Mas sabe o que Davi fez? Davi não respondeu ao inimigo. A Bíblia falou assim: Davi, envergonharam os seus. Olha o que fizeram. Davi, o que a gente vai fazer? A Bíblia diz que Davi falou assim: deixa eles ficarem aqui até que a barba cresça. Depois traga eles de volta. Porque eu não vou responder a esse inimigo dessa forma. Sabe, irmãos, você tem que saber como que você responde. Você não pode deixar, num primeiro momento, o inimigo te desestabilizar. Você não pode deixar o inimigo atacar os seus ou atacar pessoas próximas e aquilo te abalar para você responder na altura e já sair para a guerra de uma vez só. Você tem que saber a hora de agir e a hora de se calar e a hora de esperar. E Davi esperou. Mas sabe o que esse inimigo fez? Olha no verso 7. Diz assim: alugaram para si 32 mil carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram nas suas cidades e vieram para a... Irmão, deixa eu te perguntar, o que Davi fez de errado para esse inimigo estar lutando contra ele? Me responde. Aonde Davi errou nessa situação aqui? Tem alguma coisa errada nessa história aqui? Gente, Davi não fez nada de errado. Mas às vezes, você precisa saber que as melhores intenções também vão atrair batalhas. Às vezes, irmão, não é a pessoa, não é aquele que você está ajudando, mas o diabo vai usar, às vezes, pessoas que você está ajudando. O diabo vai usar o seu bom coração. Às vezes o diabo vai usar pessoas que o seu bom coração, mas o diabo vai usar. E, irmãos, pessoas boas também passam por batalhas. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Pessoas boas também passam guerras. Ei, irmão, você está se perguntando aqui nessa noite: pastor, Deus me confundiu com o Rambo. Pastor, o que eu fiz? Aonde eu pequei? Pastor, eu estou numa batalha, eu estou numa luta, eu estou numa tribulação danada. O que eu fiz de errado, irmão? Provavelmente nada. Mas ainda assim, irmãos, o diabo está te cercando e ele está preparando um grande exército. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo não brincou, o inimigo não brincou. Ele alugou 32 mil carros e falou: eu vou destruir Davi, eu vou matar Davi, eu tenho ódio de Davi. Por quê? Porque ele tentou fazer uma coisa boa. Irmãos, mas o diabo, ele está sempre com ódio de você. E ele não está brincando, ele está preparando armas para te destruir. Mas sabe o que acontece? Eu quero que você leia comigo e agora eu quero entrar na mensagem de verdade. No verso 8. Quem está comigo aí da glória a Deus? Pessoal daí de trás da glória a Deus aí. Amém. Só a Júlia da glória a Deus. 1 Crônicas 19, no verso 8. Sabendo que você vai entrar em batalhas terríveis, e algumas das quais você nem fez nada para estar nela, eu quero te dizer o que fazer. No verso 8 diz assim: o que ouvindo Davi, enviou quem? Joabe. E todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha na porta de cidade. Porém os reis que vieram se puseram na parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por de... Gente, tinha inimigo na frente, tinha inimigo atrás, ele estava cercado. Só que a Bíblia diz o seguinte:
ele fez a escolha dentre os mais escolhidos de Israel e ordenou entre os sírios. E o resto do povo ordenou nas mãos de Abissai, seu irmão. E puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Agora o verso 12. É a partir do verso 12 que Deus falou comigo. Olha o que diz no verso 12. E disse, vem cá, Douglas. Joabe chamou Abissai, olhou para Abissai, o irmão dele, olhou nos olhos dele e disse assim, ó, se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá me socorrer. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, então eu irei socorrer você. Esforça-te e nos esforcemos pelo nosso povo e pela nossa cidade do nosso Deus. E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Estamos juntos? Irmãos, eu passei 2 semanas lendo esse texto. Davi chamou Joabe e falou, Joabe, eu tenho uma missão para você, a gente está cercado. O inimigo veio contra a gente. Cara, o que a gente fez? Eu não estou nem entendendo por que eu estou nessa batalha. Joabe, eu nem sei por que eu estou nessa guerra. Mas é o seguinte, o fato é, estamos cercados. A verdade é, estamos cercados. Eu preciso que você vá para a batalha. Joabe foi enviado para a batalha. E quando Joabe se viu cercado, você já se viu nessa situação, irmão? Cercado sem saber o que fazer? Você já se viu numa situação onde a aparência, o aparente era que os inimigos eram mais fortes do que você? A situação era mais forte ou você não sabia como resolver? Alguém já passou por isso aí? Joabe falou assim, estou cercado por diante e por detrás. É o seguinte, eu sou macho. Eu vou resolver essa parada sozinho. Porque crente faz assim, né, irmão? Crente, quando está na luta, ele bate no peito e fala, ninguém precisa saber da minha luta, eu resolvo sozinho, eu sou macho. Crente, irmãos, olha, crente costuma dizer, sabe o quê? Agora é eu e Deus. E mais ninguém. Já falou isso aí, irmão? Alguém aí? Levanta a mão não, crente. Se você riu, se acusou, hein? Ninguém precisa saber das minhas lutas, é eu e Deus e mais ninguém. Joabe poderia ter dito assim, eu estou cercado de trás por diante, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Eu pego da frente, depois eu pego de trás. Mas não, irmãos. Ele falou assim, Abissai, eu tenho inimigos na frente, eu tenho inimigos atrás, eu não posso lutar sozinho. Se eu lutar sozinho, eu vou morrer. Então eu preciso da sua ajuda. Vem cá, Douglas, fica aqui do meu lado. A primeira coisa que eu quero te dizer é não lute sozinho. Fala com essa pessoa que está do seu lado, não lute sozinho. Irmão, não importa o quão forte você se acha. Não importa o quantas batalhas você já venceu. Joabe foi enviado primeiro porque ele era o guerreiro mais importante, o líder ali, era o cara. Mas, mesmo sendo um experiente, forte guerreiro, ele demonstrou humildade. Ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu posso lutar com 1, 2 ou 3 ou 4, mas eu preciso da tua ajuda. Irmão, não importa o quanto você ora, o quanto de experiência você tem com Deus, o quanto tempo você tem na igreja, você precisa de ajuda. Quem está entendendo aí nessa noite? Joabe era forte, era guerreiro, era macho, era valente. Mas ele disse, eu preciso do meu irmão. E está escrito ali, literalmente, eles eram irmãos, literal. E eu creio que isso faz todo sentido para nós aqui nessa noite. Joabe chamando o seu irmão e dizendo, eu preciso de ajuda na minha batalha. E nós temos que aprender, irmão, se nós queremos vencer batalhas, nós temos que aprender a lutar ao lado de outros irmãos. Pedir ajuda. Ele disse no final, faça a Deus o que ele achar melhor. Ou seja, nós contamos com Deus. Mas amigo, eu preciso da tua ajuda. É Deus que vai dar a vitória, mas a gente vai lutar junto.
Quem está entendendo aí nessa noite? Sabe, irmãos, olha, não se isole. Olha, se o inimigo te pegar isolado, você já perdeu. Diga assim comigo, o isolamento é o primeiro passo para a derrota. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, olha só, quem luta sozinho, essa daqui que eu pensei, essa daqui no GC vai ser boa da gente conversar sobre isso. As irmãs aí, ó, escuta essa frase aqui, olha. Quem luta sozinho está passando duas mensagens. Ele está dizendo duas coisas. Uma, eu não preciso de ninguém. Ou outra, eu não confio em ninguém. Eu vou repetir aqui, ó, o pessoal lá de trás não ouviu. Ouviu aí, Júlia? Quem luta sozinho, quem não compartilha suas lutas, quem não compartilha com seus irmãos a sua batalha, está dizendo duas coisas. Ou você está dizendo, eu me acho tão forte que eu não preciso de mais ninguém, posso lutar sozinho. Ou você está dizendo, eu não confio no meu irmão para lutar ao meu lado, eu vou lutar sozinho. Agora imagina o diálogo dos dois. Olha só, irmãos. Joabe chegou para Abissai e falou, amigo, a coisa está feia. Eu te chamei aqui em casa, porque eu estou passando uma luta aí, cara, tem uns inimigos que eu tenho que vencer, eu não consigo vencer sozinho. E aí Abissai, ele falou assim, rapaz, tá ruim para mim também, cara. Abissai falou, se tem gente te cercando pela frente, tem gente me cercando por trás, tá ruim para mim também. E aí um falou para o outro assim, então faz o seguinte, nós vamos lutar juntos. Olha essa frase aqui, irmãos, que um falou para o outro. Eu nunca mais vou esquecer isso. Ele falou assim, nós vamos lutar juntos. Quando o inimigo for mais forte do que eu, você me ajuda. Mas se o inimigo for mais forte do que você, conta comigo. Eu te ajudo. Você vence, eu venço. E no final a gente vence juntos. Nem você perde e nem eu perco. Porque às vezes, irmãos, a gente vai ajudar alguém, mas a gente está enfrentando nossas próprias lutas. Percebe? Que ele falou assim, eu sei que você tem suas lutas, mas eu estou te pedindo a tua ajuda. Mas eu também vou te ajudar. Porque, irmão, geralmente, a gente ajuda... Esse dia eu estava conversando com uma irmã aqui, ela falou assim, você é louco, você é muito doido. Eu estou passando problema no casamento e estou aconselhando gente no casamento. Como assim, gente? Eu estou passando a maior tribulação no meu casamento e estou aconselhando um monte de gente. Mas é assim mesmo. Eu ri com ela, eu falei, é assim mesmo. Você vai lutando as suas guerras e ajudando outros que estão lutando as suas guerras também. É assim que funciona o reino de Deus. É o Abissai lutando as guerras dele, eu lutando a minha, mas de vez em quando eu vou lá, opa, vim aqui orar contigo, tá pesado, né, amigo? Eu vou orar aqui. Aí eu deixo ele lá lutar um pouquinho a minha. Aí eu grito, ô Douglas, vem cá, cara, agora ficou ruim para mim, me ajuda aqui, ora aqui comigo. Mas no final das contas, Deus dá vitória para nós dois. Mas isso só para quem decide não lutar sozinho. Irmão, você tem que se abrir. Pastor, mas e se eu convido o Abissai, e eu estou lutando aqui, e o Abissai me apunhala pelas costas? Ué, irmão, é um risco que você vai correr. Mas Joabe confiou no seu irmão. Ele falou, cara, eu confio a minha vida em você. Eu vou dar a costa para você, eu vou lutar para lá, e tu luta para lá. Eu confio em você. Fala com esse irmão que está do seu lado aí, fala assim, eu confio em você. Ah, pastor, mas espera aí, eu lembrei de uma coisa aqui. Davi lutou sozinho uma guerra. É verdade. Olha, Davi lutou contra um leão e um urso, é isso? Leão e urso? Mas tem uma coisa, Davi não tinha mais ninguém com ele. Ele estava sozinho, literal. Depois, quando ele foi lutar contra o gigante, ele lutou sozinho, não lutou? Sim. Mas ele estava rodeado de um monte de covarde. Agora, irmão, eu vou te falar, aqui nessa igreja você não está sozinho e você não está rodeado de um monte de covarde. Dessa vez, Davi não lutou sozinho. Davi não falou, eu enfrentei o gigante sozinho, deixa que eu enfrento sozinho agora. Ele falou, não, eu tenho irmãos. Vem cá, Joabe, luta lá a minha batalha, luta a minha guerra, me ajuda nessa guerra aí, porque eu conto com você. Eu tenho com quem contar agora. Eu creio, eu confio nos meus irmãos e na minha família. Sabe quem era Joabe? Sobrinho de Davi.
Ele falou, eu confio na minha família. Você confia na sua família? Aqui, ó. Você confia na sua família? Não, não acreditei nesse amém não, hein? Você confia na sua família? Tem certeza? Confia a tua vida? Amém? Que bom. Deixa eu ver aqui quem está chegando aqui agora. Você confia nessa família, Raquel? Ah, acho que ela pensou uns 2 segundos, hein? Não, brincadeira, ela falou com certeza. E Anderson, você confia nessa família, Anderson? Amém. Irmã Márcia, confia nessa família? É isso. Quem confia nessa família aí da glória a Deus? Você não precisa lutar sozinho. Fala com esse irmão aí, você não precisa lutar sozinho não, irmão. Quando Jesus foi para o Getsemane enfrentar o diabo, Jesus foi sozinho para o Getsemane? Quem lembra disso? Jesus foi sozinho para o Getsemane? Quem que ele chamou? Ele falou, me ajuda, porque eu confio em vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Então, irmãos, não lute sozinho. E uma outra coisa que eu quero te dizer para nós terminarmos é, não lute só as suas guerras. Porque, irmãos, às vezes a gente está tão concentrado nas nossas guerras que a gente não consegue olhar para a guerra dos outros. Não, pastor, é o meu emprego, é a minha vida, é o meu salário, é a minha família, é o meu marido, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. E Joabe falou assim, Abissai, eu sei que você tem sua luta, mas eu preciso da sua ajuda. E aí eles terminaram fazendo um pacto. Olha o pacto dele. Homens, aqui ó, a gente vai falar sobre isso lá no GC. Amém, Bruno? Eu estou aqui já pensando no GC, irmão. Olha o pacto deles. Se esforce. Se esforce pelos seus, pelo seu povo, pela sua cidade, pela sua família. Seja homem, seja mulher. É o que eu estava falando com essa irmã nesse dia. Eu falei, é verdade, a gente tem muita luta. Mas a gente tem que parar, a gente conversou sobre isso. Eu falei com ela, a gente tem que parar de olhar só para o nosso. Ah, pastor, tem que parar de orar pela minha família? Não, eu oro pela minha família. Eu oro pelos meus filhos, pela minha esposa, todos os dias. Mas depois eu começo a orar, Senhor, abençoa a família do pastor Rodrigo, Senhor, os filhos dele, abençoa o casamento dele, abençoa a Bia, abençoa o Paulo, Senhor, abençoa lá a Joyce, Senhor, abençoa a vida dela, abençoa aquela irmã que está naquela luta, aquela irmã que está desanimada, aquela irmã que está naquela tribulação, abençoa, porque, irmãos, eu não estou olhando só para a minha luta, não. Eu estou olhando pelos meus, pela minha igreja, pela minha cidade, pela sua família, nós estamos lutando uns pelos outros, e o Senhor nos dará a vitória. Diga assim comigo, não lute sozinho. Quem entendeu essa palavra aí? Agora eu quero te perguntar, quem são os abissais da sua vida? Hã? Quem é o abissai da sua vida? Quem é aquela pessoa que quando a chapa esquenta, quando os inimigos te cercam, você ou vai lá, ou liga, ou se encontra e fala, eu preciso de ajuda. Quem é? Você tem algum abissai aí? Você tem essa pessoa na sua vida? Se você não tem, você precisa de um irmão assim, você precisa de uma irmã assim. Eu tenho essa pessoa, eu tenho pessoas que, quando eu surto, elas vão atrás de mim. Vem cá, Douglas, vem cá, Douglas. Isso faz tempo, tá, irmão? Já contei essa história aqui, né? Do dia que eu surtei, né? O dia que eu dei um surto, sumi. Aquele dia, já contei para vocês, né? A Carla ligou para o Douglas. Falou, Douglas, o João sumiu. Ninguém acha ele. Gente, esse menino aqui pegou o carro, saiu pela cidade, saiu andando. Quissamã, Estrada da Saudade, Retiro, foi andando de carro. Ele não sabia onde eu estava, mas ele pegou o carro e saiu de carro, irmão. Saiu andando pela cidade, me encontrando, chorando dentro do carro, orando, Deus, salva meu amigo, Deus. Oh, meu Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, você é meu abissai. Esses dias, um irmão aqui da igreja, mandei mensagem para ele, ele me mandou um áudio assim, pastor, passei uma luta, uma tribulação, não estou bem não.
Aí eu respondi na hora, né? Não, tô brincando. É difícil responder na hora, irmão. Respondi algumas horas depois. Falei, irmão, e aí, como é que você tá? O que houve? Ele não respondeu. Aí, passou algumas horas, mandei de novo. Ele não respondeu. Aí, no outro dia de manhã, mandei, bom dia, como é que você tá? A mensagem não chegou no celular dele. Falei, opa, peguei o carro, irmão. Meio-dia, eu estava lá, não vou falar quem é não, mas meio-dia eu estava lá na hora de almoço dele. Cadê? Onde que fulano trabalha aí? Aí ele chegou lá e me olhou, você está fazendo aqui? Eu falei, irmão, você não responde, estou preocupado contigo, cara, vim aqui, o que está acontecendo? Fui ser um abissai na vida dele, irmão. Ele, não, pastor, tá tudo bem, pô, meu celular que descarregou, sei lá o quê. Eu falei, então tá bom. Mas quem é o seu abissai? E aí, irmão? Você tem algum? Aleluia. Se você estiver cercado, com quem você pode contar? Amém? Agora eu tenho um desafio para você essa semana. O desafio é, presta atenção, toda a igreja vai ter que fazer isso. Porque eu sou pastor, eu estou mandando. Obedece quem tem juízo. O desafio é, presta atenção, você vai ligar para uma pessoa pelo menos, ou vai mandar mensagem para alguém, e você vai dizer o seguinte, presta atenção, eu preciso de ajuda, posso contar com você se a luta ficar grande? Eu poderia ter feito essa pergunta diferente. Eu até pensei inicialmente em fazer a mensagem assim, ó, se você precisar de mim, pode contar comigo. Mas isso é fácil. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, não, precisou de mim, eu estou aí, pode contar comigo. Mas pedir ajuda, poucas pessoas fazem isso. Eu quero que você mande uma mensagem ou ligue para alguém, pelo menos uma pessoa, e diga assim, ó, eu preciso de ajuda. Posso contar com você se a luta ficar grande? Quem topa o desafio aí? Você vai ligar para alguém ou mandar uma mensagem para alguém e falar assim, de repente a pessoa que se não é daqui, ela nem vai entender, mas eu acredito que vai ser daqui mesmo. Você vai falar assim, você é o abissai da minha vida. Abissai, abre-sai. Se coloca de pé no seu lugar. Entendeu? Você não vai ser um abissai, você vai ser um abientra na minha vida. Meus irmãos aí de trás receberam aí nessa noite? Amém. Aqui da frente recebeu? Amém. Diga assim, eu não vou lutar sozinho. Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus,